nós já estamos de volta no quarto e último bloco do Roda de Entrevista de hoje, que recebe o presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza. E o Rafael Vasconcelos começou a apertar um pouquinho o presidente aqui, falando sobre fidelidade partidária. Vou pedir para você continuar aí, Rafael, então. Eu queria perguntar quais partidos convidou o senhor para mudar de legenda? Eu, desde que ficou ventilada essa possibilidade de ter uma janela, praticamente todos os partidos que eu tenho uma convivência, principalmente na Assembleia Legislativa, através dos deputados, já me convidaram. Então, oposição também? Também. É lógico que, às vezes, as pessoas não entendem, mas eu tenho muita afinidade com aquilo que foi minha vida. Eu nunca vou desprezar um partido, no caso, o Democrata, que me deu 7 mandatos. Sempre foram vitais na minha vida. Agora, por contingências, o partido tem mudado o caminho político, principalmente aqui em Goiás. O senhor se sente desconfortável hoje no Democratas por causa dessa situação? Eu não sinto, porque eu convivo com a parcela de democratas que acha que nós temos que ficar na base do governo, que é a grande maioria de prefeitos, é a grande maioria de vereadores e a grande maioria de lideranças. E por que essa grande maioria de prefeitos, de vereadores, continuam dando ou elegendo o desafeto hoje do governador Marconi, Ronaldo Caiado, senador da República, presidente do partido aqui em Goiás? Eu acho que é uma questão que só cada um poderá explicar. Agora, a gente tem que ser muito realista na vida. A gente tem que respeitar e dizer que o sentimento que podemos ter de perfilista, de democrata pelo Ronaldo Caiado, uma parcela da população também tem. Ele não foi eleito só com os votos de democratas. Então, é mérito dele. Ele tem o seu cacife eleitoral e é em cima desse cacique que ele foi homologado aí como senador da República. Está muito longe e, ao mesmo tempo, muito perto, mas como que o senhor vislumbra o cenário político em 2018? O senhor imagina que o governo terá mesmo Zé Elton, Caiado será candidato ao governo, terá uma terceira via? Como que o senhor avalia essa situação? Iris Rezende ainda poderia ser um candidato do PMDB? Que exercício de futuro que o senhor faria nesse momento? Eu diria que 2018 passa por 2016. Nós vamos ter eleições esse ano. O campo está totalmente imprevisível. Goiânia, que é a principal referência, pela primeira vez o PSDB tenta voltar após 15 anos com candidatura própria e lógico que vai buscar tentar, através do VEC, que foi homologado na convenção, para ser esse nome. Então, a gente sabe que há uma indefinição. O candidato natural do PMDB, por exemplo, Iris Rezende, até hoje não confirmou a sua candidatura. Outros candidatos já estão trabalhando, outros virão. Então, eu diria que 2016, que é o que está mais próximo, está indefinido. Se ele está indefinido, 2018, muito mais. Daqui até lá, muita coisa vai mudar. Qual a importância para a base governista fazer prefeitos ou retomar cidades importantes do estado, como Aparecida de Goiânia, como Anápolis, que hoje são governadas por oposicionistas? É lógico que quanto mais pessoas vinculadas ao seu lado político estiver no domínio de cidades, seja importantes ou mesmo pequenas cidades, isso aí representa um cacife, porque, querendo ou não, eles têm tudo para representar uma maioria naquele município. Então, quanto maior sejam os resultados para a base do governo em todo o estado, entre os 246 municípios, essa estatística ela é interessante. O senhor já foi prefeito, o senhor foi prefeito lá em Goianésia, que é a sua cidade. E o senhor sabe, então, como é uma candidatura a prefeito. A pessoa deve ter, como é um cargo majoritário, muito carisma, está muito próximo. O VEC ele já tem um perfil diferente aqui em Goiânia. O senhor acabou de citar, ele foi ontem homologado como candidato do PSDB. Ele tem um perfil muito técnico. O senhor acha que ele precisa de trabalhar um pouco mais a popularidade? Na verdade, é uma diferença muito grande de um candidato de uma cidade do porte goianese, 70 mil habitantes, com uma
candidatura em Goiânia, que tem 1.400.000 habitantes. Uma cidade igual a Goianésia, muitas vezes, em cidades menores, a popularidade ela ganha mais espaço político e dá mais resultado eleitoral do que qualquer outra visão do candidato. Agora, Goiânia já é uma análise diferente. Primeiro que a decisão ela não vai ser decidida pelo corpo a corpo, é praticamente impossível. Será feita em cima daquilo que o candidato vender, daquilo que ele propõe para resolver os problemas de Goiânia. Nós sabemos que, historicamente, os ex-prefeitos ou o atual prefeito prometeu coisas que não conseguiram viabilizar. Então, o candidato que apresentar propostas que seja interessante e o eleitor sentir que vai alcançar o objetivo, ele será o vencedor, mesmo que não tenha tido um contato próximo com esse candidato. Agora, presidente, chegou também um projeto na Assembleia Legislativa relacionado à construção de presídios. Como é que está o trâmite, o que ele prevê? É um fato importante porque o governo ele vive de parcerias. Uma parceria entre o Poder Judiciário, através do Fundo do Judiciário, vai permitir, então, que uma verba de aproximadamente 40 milhões seja feito um convênio entre o Poder Judiciário, através desse fundo, e o Poder Executivo, para a construção de presídio no interior de Goiás. Eu acho que é por aí, é uma amostra que há um diálogo entre o Poder Executivo e o Judiciário, numa área que eles têm ações comuns, que é a questão da segurança. Então, é um projeto que nós vamos fazer uma tramitação o mais rápido possível. A questão não é muito mais ampla, não passa resolver o problema da segurança pública, não passa pelo Congresso Nacional. Isso eu sei que é chover no molhado, mas recentemente o próprio governo estadual incentivou a audiência de custódia, né, que na prática deixa o criminoso solto e a população está muito preocupada com essa questão da segurança pública. É uma das principais demandas. Como lidar com essa situação, presidente? Não, a saída para a segurança pública está lá em Brasília, não está aqui. Mas enquanto não vem, nós temos que fazer a nossa parte. Eu não tenho dúvida que o que você disse é o sentimento da população. Se nós não tivermos regras duras, leis duras para quem comete delito ficar detido, nós vamos continuar com esses índices alarmantes de violência. É uma questão que repercute na parte administrativa, mas é uma questão política. O Congresso Nacional terá que fazer as mudanças para vislumbrar que a gente possa, então, sair desse momento difícil. Recentemente, até a TV Brasil Central e todas as outras equipes cobriram a apresentação de um dos envolvidos na morte daquele policial, Oscar Sharif. E justamente o que eles chamaram muita atenção é que eles já tinham passado 2 vezes pela prisão, ficaram menos de 1 semana. Realmente a discussão é muito mais ampla, né, deputado? Ela é complexa. Você vê, a redução penal, que aparentemente é um caso que seria normal, porque se com 16 anos eu posso votar, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. E uma grande parcela da população e de deputados ainda ficaram receiosos dessa redução penal. Tem que ter coragem de viver a tal realidade. Da mesma maneira que a pessoa cometeu furtos, como temos aí, e que na grande maioria, principalmente de veículos, está acontecendo o furto com latrocínio, que é provocando mortes. Então, tem que se ter uma rigidez. E o Congresso também tem que dar uma resposta, já iniciou, tornando aí como crime hediondo a questão envolvendo morte de militares ou familiares, mas tem que ser algo mais duro ainda, porque os próprios militares, os policiais, não só militares, os policiais estão sendo vítimas agora da violência, muitas vezes porque são policiais. Então, nós temos que preservar essa categoria. Eu acho que a legislação tem que endurecer muito mais do que está aí. Deputado, eu gosto muito ao contrário de muita gente, de prestar atenção no que o político fala. Eu acho que esse é o dever do bom jornalista, né? E em determinada ocasião, o senhor disse que a sua mãe ficou um pouco decepcionada quando o senhor entrou para a política, né? Que o senhor já não era mais a mesma pessoa. Eu sei que a mãe do senhor já faleceu. Qual a reflexão que o senhor faz a respeito disso? Eu faço, com toda honestidade, que a minha mãe tinha
tinha razão. Se fosse para me preocupar com a minha felicidade pessoal, eu, para mim e a minha própria família, minha esposa cobra, que eu não sou aquilo que eu era quando casei, que eu tinha aquela maneira espontânea de mostrar uma felicidade. Agora, depois que eu entrei, e você entrando, quando você é cobrado, você vai tendo respostas eleitorais, eu só posso dizer para minha mãe, em memória, e para minha esposa, e para minha família, que eu já não busco a minha felicidade, eu busco a felicidade daqueles que me procuram. Eu procuro fazer o bem. Qual é o momento de parar? É o momento de parar, não é questão de idade, é uma questão eleitoral. Na hora que o eleitor te der um cartão vermelho, você encerra a sua campanha. Eu nunca busquei ocupar espaço que naquele momento eu achava que não era possível, e os resultados que eu tenho tido historicamente têm me preservado. Mas eu estou preparado para parar, e eu com certeza vou sair da política com a cabeça erguida. Questão de idade, está aí o Íris que não deixa o senhor mentir, né? E que outro exemplo, Fábio, é o Nion Bernaz, por exemplo, que soube parar e o Íris Rezende continua. E decisão pessoal de cada um. Decisão pessoal de cada um. E o Nion continua hoje sendo uma espécie de mentor, né, do grupo político, né, do grupo político do governador. Deputado, vamos voltar a falar da Assembleia Legislativa nesse ano de 2016, que tem eleição. Me parece que cerca de 20, 22 deputados têm a pretensão de ser candidatos em seus municípios. Isso vai deixar a casa, em termos de deputados, bem mais vazia no período de campanha, porque quem faz campanha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para tentar ganhar a eleição. Como é que o senhor vai conciliar isso? Na verdade, nós temos 41 deputados, e esse número não seria, meu levantamento, seria em torno de 12 candidatos. Então, é um número menor. Agora, eu ainda insisto que, mesmo que se eu fosse candidato, como já aconteceu, em 96 eu era deputado e era candidato a prefeito, eu mantive a minha frequência normal. Eu vejo que eu tenho que ter responsabilidade do meu mandato, e o mandato que eu tenho é o de deputado nesse momento. Eu cobrarei desses deputados para que eles honrem o mandato deles. Deputado, o senhor acredita que o governo vai ressuscitar um projeto polêmico do final do ano passado que extinguia alguns direitos dos servidores públicos, como a licença-prêmio, o quinquênio também? Esse projeto ele chegou na casa no mês de dezembro. Nós recebemos, conversei primeiro com a mesa diretora, tive o aval da mesa para que a gente não fizesse a tramitação. Posteriormente, os deputados da base do governo me cobraram uma reunião, me pediram para não colocar, que esse projeto ficasse sobrestado, que ele não desse tramitação, ele foi apenas protocolado, ele não foi lido em plenário. E eu concordo com os nossos deputados da base, esse projeto ele tem que ser evitado de entrar em tramitação. Então, comuniquei ao governo que não iria colocar em tramitação, que ele ficaria sobrestado, e eu torço para que o governo não insista que se coloque em tramitação qualquer que seja a dificuldade que se tenha, porque tem que se buscar outras alternativas para poder resolver a questão do déficit público. Qual a importância do servidor público, né, nesse momento de crise? Em 98, o governador Marconi Perillo foi eleito com respaldo praticamente total do servidor público. Hoje é um desgaste. Como que o senhor avalia essa situação? Eu vejo que o governo tem que buscar credibilidade. Credibilidade com o servidor, pagar em dia, pagar um salário justo. E isto tem acontecido. Mas a data base foi protelada para 2017, que era para pagar em 2015, jogou para 2017. É algo que o governo fez que com certeza não queria fazer, mas que se ele tivesse ter que pagar e tivesse pago, ele teria extrapolado a lei de responsabilidade fiscal. Aí seria muito pior, porque aí nenhum tipo de benefício seria possível ser dado ao servidor enquanto não se conseguisse as metas da lei de responsabilidade fiscal. Então, foi uma decisão, naquele momento, que teve que obedecer questões altamente técnicas, que, do ponto de vista político,
foram desfavoráveis. Mas uma vez voltada à normalidade, o Estado voltando a crescer, eu tenho a certeza que essa gratidão que todos temos como servidor público do Estado, ou da quem quer que seja, eu da Assembleia, porque eles que me ajudam a administrar, é algo que, normalizando, tudo volta ao normal. E cada um manterá seu pensamento político ou a sua definição política. A crise financeira do país, a crise econômica, a crise política do país, ela efetivamente atingiu Goiás de cheio, presidente, na sua visão? Por isso, porque assim, quando a gente acompanha o governo, acompanha as ações de governo, durante muito tempo, Goiás foi um estado que se despontava em relação a crescimento em detrimento a outros estados. Todos os indicadores apontavam isso. Mas mesmo assim, a gente também está sofrendo, estava vendo aqui no release que a Norma nos passou, que Goiás é hoje o 8º, 9º estado que está bem próximo desse limite de extrapolar a lei de responsabilidade fiscal. Por que isso aconteceu efetivamente em Goiás? É culpa do cenário nacional? É uma série de fatores, mas vamos voltar naquilo que seria o crescimento do Estado. Foi um dos poucos estados que teve um crescimento no PIB. Goiás se diferenciou. Agora, mesmo crescendo, não impediu que ele ficasse bem próximo aí de conflito com a lei de responsabilidade fiscal. Agora, o nosso crescimento, ele é mercê de uma política de governo e é mercê da classe produtora do Estado. Nós temos 2 âncoras fundamentais que eu vejo, que é o agronegócio. Ele dá estabilidade econômica social para Goiás. Por exemplo, Goianésia, a minha cidade pequena, 70 mil habitantes, mas que tem uma política de agronegócio avançada, como tem Rio Verde, como tem o Sudoeste, como está abrindo para o norte do estado. Num levantamento recente, em novembro do ano passado, era um município que estava entre os 10 municípios do país que mais gerou emprego de uma maneira proporcional. Então, a nossa política de governo, junto com a política da classe empresarial e de quem gera riqueza em Goiás, eu entendo que está buscando equilibrar essa questão grave, que é a questão do desequilíbrio econômico do país. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero agradecer muito aqui a presença dos meus colegas jornalistas, o Fábio Maurício, da Rádio Brasil Central, Rafael Vasconcelos, do programa Paulo Beres e, claro, o nosso convidado de honra, o presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza. Lembrando que ele também vai ser homenageado nesta sexta-feira pelo Clube de Repórteres Políticos. Vai receber uma homenagem aí pelo trabalho exercido. Obrigada, deputado. Obrigado, Carla. E meu agradecimento aos nossos entrevistadores. Eu entendo que eu não sou um político polêmico, muitas vezes se quer numa pauta que nessa aqui a polêmica, mas uma coisa você pode ter certeza. Eu sou ético, falo o que penso e tenho posição definida na minha postura. E se você perdeu algum trechinho do programa de hoje à noite, é só ficar atento, porque no domingo, às 9 horas, tem reprise. Uma boa terça-feira para vocês.